Nós vamos iniciar a escola dominical de hoje, e eu vou pedir aos irmãos para deixar a Bíblia aberta no livro de Atos. Apenas deixa a Bíblia aberta no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, deixa aberto. Capítulo 4. Perdão, deixa aberto no capítulo 5. Deixa. Irmãos, no ano de 2023, nos dias 10/9 e 17/9, nós falamos sobre o coração impenitente, lembra? Vocês não lembram dessa escola dominical? Falamos sobre o coração impenitente. Foram 2 aulas. Eu estou só vendo a data aqui. E o estudo do coração impenitente, ele mostrou a condição de um coração de cristão que comete a impenitência, ou seja, não vou dizer o cristão. O coração impenitente, ele se consagra como um coração totalmente rejeitador da vontade de Deus, ou seja, ele se torna um coração, tem uma palavra para isso, fugiu a palavra. O coração impenitente se torna um coração que usa de teimosia, ou seja, rejeita essa palavra, rejeição. Ele faz uma rejeição ao que Deus quer fazer. Mas ainda assim, o coração impenitente, a Bíblia cita o tempo todo que ele é um coração renovado. O coração impenitente não é um coração tomado totalmente. A impenitência tem mais a ver com a vontade carnal, que muitas vezes é incentivada pelo maligno, do que propriamente dito com uma situação de total impiedade, ou seja, um coração totalmente tomado. O coração impenitente muitas vezes é um coração que outrora teve uma experiência com o Senhor, mas que ao longo do caminho houve uma transformação nele. E hoje nós vamos falar do mesmo coração, só que nós vamos falar de outra situação. Outra situação que a Bíblia cita e que as pessoas estão realmente... As pessoas, quando eu digo, os irmãos sabem o que eu estou falando. As pessoas que comandam outras pessoas estão escondendo isso. Porque se falar sobre isso, as agremiações religiosas vão esvaziar. Isso que nós vamos falar hoje. Isso é bíblico que nós vamos falar. Antes de dizer o tema, todo mundo está aberto aí a Bíblia? Sim. Olha só. Lê para mim, Beth, por favor. Bem alto. Você já leu. Voltando um pouquinho do 5, 4, versículo 32 até o final do capítulo 4. Lê assim, bem pausado e alto. O versículo 32 até o final do capítulo 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Peraí, isso, vai continuar ali. Só para eu mostrar uma coisa. O que me chamou a atenção? O que era único na alma de todas as pessoas? Olha bem. O que era uma coisa única em todo mundo? Coração e alma. Hã? Coração e alma. Isso, coração. Era um coração. O coração era único de todos. Único. Continua lendo, verso. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois,
entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, essa parte do versículo 4 começa a falar que nessa parte aqui, do 32 em diante, fala que era um único coração que havia em todo mundo. Então, pelo texto, você vai entender o que é um único coração. Todos foram levados por Deus, pelo seu Santo Espírito, a sentirem a mesmíssima coisa. O que aconteceu foi que isso empoderou a igreja. Isso tornou a igreja poderosa, sabe por quê? Porque as pessoas que foram até Cristo não eram somente pobres, eram pessoas que tinham posses também. E ouvindo poderosamente a palavra, elas se compungiram e falaram assim: poxa vida, eu quero o reino de Deus, então o que eu tenho não é só meu. Eles vendiam suas propriedades e depositavam ao pé do apóstolo. No original dele fala que eles depositavam o valor, ou seja, um saco. Está aqui, ó, eu vendi. Eles diziam o preço. Eu vendi a minha propriedade. Olha, está aqui, ó, eu vendi a minha propriedade. Então todos, ninguém dizia que possuía alguma coisa, mas todos tinham o quê? Todos tinham, como é que a Bíblia fala? E não havia necessidade, ninguém tinha necessidade. Não havia necessidade alguma, porque tudo era dividido. Então o que acontece? A pessoa que vendeu a herdade também iria viver, não ia viver? Olha bem, ele não tinha preocupação, porque não só vai servir para mim, como vai servir para o meu próximo. Mas ele também seria alimentado. Ele saberia que não ficaria. Viu a empatia, né? Isso, mas ele falou assim: isso eu não estou dando somente para ajudar, eu vou me ajudar também, ou seja, eu estou dando porque eu vou comer também isso aqui. Antes ficaria só para mim. Pera bem. A Bíblia fala que era um único coração. Quem é capaz de fazer isso com uma multidão? E pensa, uma multidão de pessoas, logo de início 3.000 e poucas pessoas. Isso, mas na pessoa de quem? Jesus. Quem Jesus enviou depois que partiu? Isso, o Espírito. Na verdade, o Espírito Santo trabalhou no coração. Estava consumando a obra que Cristo designou para ele. Ou seja, se eu não for, quem não vai vir? Que tinha o título de quê? Consolador. Ele não virá. Ou seja, agora a missão é dele. Ele fará a vontade do Pai. Então gerou no coração, isso é muito importante prestar atenção. Gerou no coração um sentimento único. Esse sentimento era um sentimento que era da vontade do Senhor. E foi executado. Tanto que os ricos foram tocados. Quando uma atitude do Senhor age poderosamente no meio e transforma corações, porque houve transformação, tornaram-se um único coração, antes não era um único coração. O que pode ser atraído para isso? Pensa bem, o poder de Deus operando. Essa situação notória atrai o quê? Pensa bem. Não. Atrai o quê? Essa situação de trabalho do Espírito. Chama a atenção de quem? Do inimigo. De quem? Do inimigo. Isso. Bom, a gente não vai falar o nome dele não. Do inimigo. Beth, toda essa situação, ela sempre, toda a situação de atuação de Deus chama a atenção do maligno. E como o coração era um, para o bem, não é isso? Porque em Gênesis fala que Deus destruiu a terra porque o coração do homem se tornou o quê? De todo homem se tornou maligno. Ou seja, então houve atuação lá no início da criação do maligno. Ele já estava acostumado a corromper corações. Agora, ele viu que era difícil ele entrar porque o coração de todos era único. Como ele ia pegar esse para tentar esse? Porque o coração era um só. O que
aconteceu? Ele sempre pensa e age como uma empresa poderosa, que é capacitada para esse tipo de trabalho. Ele estuda, ele verifica brechas. Por isso que a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus guia as pessoas, ele não consegue entender. Lembra, Jorge, que foi explicado isso? Por quê? Porque o próprio Jesus falou: para trás de mim, Satanás, não é isso? Que me serve de tropeço. Tu não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus espirituais são um mistério para Satanás, por isso que ele procura a carnalidade. É nessa parte que ele começa a trabalhar. Ele sabe, Beth, os seus desejos que você tem oculto. Ele sabe o que pode me corromper. Não é porque ele lê minha mente, é porque ele vê a minha atitude. Ele pode não ler mente, mas ele tem uma experiência muito grande de trabalhar contra o homem. Ele tem mais de 5.000 anos de experiência contra o homem. Por isso que ele enfrentou o Senhor e falou assim: ó, ele te louva, Beth, ele te louva, porque o Senhor abençoa ele. Mas ó, acaba com tudo que você vê. Ele aposta nisso. E está certo, sabia? Me perdoa, fala assim, mas ele está certo, em relação ao homem está certo. Mas quando o homem é guiado por Deus, é diferente. E aí o que acontece? Esses atos dos homens eram visíveis, não eram para outras pessoas? Ou seja, todo mundo, quem é que não reparava na igreja, assim, meu Deus, olha, Joaquim Barbosa foi lá, vendeu um sítio que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos e falou assim: olha, isso é nosso. Isso é nosso. Olha, o João Alecrim vendeu a propriedade dele, vendeu 3 apartamentos dele, depositou aos pés dos apóstolos e falou: isso é nosso. Ah, mas a Bíblia cita em particular um homem. Quem que você deu aí, Beth? Um homem, perto do finalzinho do capítulo, quem foi o homem que foi citado aí? Que foi citado antes do versículo 36? José. Que era o cognominado que é? Barnabé, é isso? Que o nome dele é Filho da Consolação, Filho da Restauração, Filho da Salvação, tem outras variantes. Ele vendeu uma herdade, não é isso que diz? A Bíblia chamou a atenção desse homem. Ele vendeu, esse homem foi chamado, está aqui porque tem alguma coisa a ver. Ele praticou a mesma coisa dos outros, mas foi citado o nome dele, um certo homem, não é isso? Cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, ou seja, um bem, vendeu-a e trouxe o preço e depositou os pés dos apóstolos. Está aqui. Chamou a atenção desse homem. Mas vem um outro homem agora. Não, vem um outro homem. Eu quero que os irmãos entendam. Isso tem que ser percebido. Porque as pessoas muitas vezes não percebem o porquê dessa atuação. Lê agora, Beth, o versículo 5, o capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A atitude não foi a mesma? Isso, a mesma. Alguém viu ele vender a propriedade? Não, foi lá e vendeu a propriedade. Vamos falar da atitude. Ele combinou com a mulher e falou assim: olha, a Bíblia fala que quando ele depositou aos pés dos apóstolos, eram ciclos de prata, poderiam ser moedas, sabe? Vamos fazer o seguinte: aqueles homens depositavam as coisas aos pés dos apóstolos. Vamos fazer o seguinte: essa parte aqui a gente fica com ela, e essa parte a gente dá. Isso é muito importante saber. Quando ele chega aos pés dos apóstolos, ele faz o mesmo ato de Barnabé e dos outros, deposita aos pés dele. Aí começou o trabalho dele, do outro. Satanás queria corromper a igreja. Satanás quer corromper uma família. Satanás quer corromper um grupo de pessoas. Satanás quer corromper um número de pessoas que querem andar diante de Deus da forma mais sutil possível. Ele fizeram a mesma coisa com intenções diferentes. Porque esse Barnabé foi espontâneo, né? Dele depositar o valor total.
Ele quis imitar o Olha bem. outro, né? Os apóstolos falaram que alguém tinha, que quando vendesse alguma coisa, tinha que dar o valor todo? Não. Os apóstolos falaram que eles tinham que vender. Não. A Bíblia cita que os apóstolos falaram assim, olha, a partir de agora nós temos que sobreviver. Vê o que vocês podem fazer. Foi isso que ele falou? A Bíblia fala que foi uma atuação de Deus. Irmãos, esse é o problema, não a atuação de Deus. Esse é o problema. Onde Deus atua. Pode firmar o seu pé no chão e se prender e segurar a espada, porque o marido vem tudo. Onde há uma atuação de Deus, um coração quebrantado, Ele não vai deixar. Ele vai falar assim, não, destruirei você. É assim que Ele faz. Ele fala assim, não vou deixar você de pé, não vou. E se eu puder mandar uma pessoa para te corromper, eu vou mandar. O que acontece é que como ele não conseguia fazer com que o coração mudasse, a Bíblia fala que toda a igreja tinha um único coração, ele enviou Ananias. Mas vamos estudar Ananias. Ananias não era mais um membro da igreja? Era o cristão. Por quê? Por que Satanás escolheu Ananias? O que Ananias tinha que ele podia trabalhar? Por que Ananias, baseado nisso, não era uma pessoa com um único coração? A Bíblia fala que todos eram um único coração. Por que então que Satanás conseguiu começar um trabalho com Ananias? Vamos pensar. Ananias era invejoso. Acho que ele teve inveja. Acho que teve ganância, né? É, isso. Porque não fala dele. A ganância dá quando ele retirou parte. Mas a ganância, ela é o fruto de uma outra coisa. Que Jesus falou, guardar de toda espécie de quê? Corrupção. Não. Avareza. Ou seja, a avareza gera o que? Essa palavra que você não falou? Não, antes. Ganância. A ganância. Ou seja, a ganância é uma ação da avareza. Como o amor é uma ação do coração quebrantado por Cristo. Ou seja, Satanás olhou e viu que ele era avarento. Então essa avareza devia ter saído quando? Quando devia ter saído? Quando ele vendeu, né? Não, essa avareza devia ter saído quando? Ele era membro de quê? Ela, da igreja. Da igreja primitiva que estava começando. Então todos os corações não foram transformados? Sim. Mas o dele não. Mas assim, o sentimento da inveja não produz a avareza, não? Eu estou esperando para explicar isso, porque tem a ver com o estudo. Ele olhou outros homens, não olhou? E, olha bem, quando uma pessoa é avarenta, que gera, meu Deus, esqueci a palavra que você falou, que gera ganância, ele busca coisas que possam fazer bem a vida dele, não é isso? Ou seja, mais e mais, a ganância, eu quero tudo aquilo que faz bem para mim. Lembra do homem que juntou os celeiros? Descansa, minha alma, agora você tem tudo que você queria. Essa noite você vai morrer. Nem herdeiro você vai ter. Olha bem, então a avareza gera ganância. E gerando a ganância, gerou a inveja. Ou seja, eu também possuo propriedades, mas ninguém me vê eu recebendo, olha só, eu recebendo a visão dos homens de que estou dando alguma coisa. Então o que acontece? Quando ele cobriu com a sua esposa e ele teve parte, ele se garantiu. Ele não estava com o coração voltado assim, vou viver como os outros. Safira, irmãos, isso não é uma visão assim aleatória que eu estou tendo, não. Safira, retém parte da propriedade, isso é nosso. Se algo der errado ali, nós temos a nossa parte aqui, ninguém sabe. Mas entenda bem, uma situação justa, humanamente falando, não é isso? E daquela situação que todo mundo fala, poxa, isso tem nada a ver, gente, pode fazer isso? Olha bem, a Bíblia fala que Satanás gerou isso, fala. Mas se ele tivesse falado aos apóstolos que ele fica com uma parte, ele não teria morrido? Não, o problema é que ele queria agir como os outros. Então isso mostra o quê? Se os outros foram guiados pelo Espírito de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Não. Mas eu estou agindo parecido com eles, não estou? Então, quem está me guiando, já que não é o Espírito de Deus? O inimigo. E isso faz de mim o quê? Tem essa palavra, tem que falar.
Todos eram cristãos, não é isso? Não eram cristãos? Isso fazia de Ananias o quê? Um quê? Por favor, se todos eram cristãos, que estavam sendo guiados num único sentimento de coração, então o que Ananias era? Porque Ananias aparentemente estava fazendo a mesma coisa, aparentemente. Ninguém poderia julgar ele. Olha, ele vendeu a propriedade. Então ele era o quê? Não, se o Falso quê? mestre O pessoal, não, o pessoal tem medo de falar um falso cristão. Esse é o problema. Buscou Satanás, quem é falso aqui? Mas se a intenção dele estava dentro do coração, ainda não estava explorada, ele continuava vivendo como todo mundo, fazendo as mesmas coisas, ceando, dando dízimo, um exemplo, participando de tudo, orando, levantando mãos santas. O problema é que o coração dele não tinha sido limpo. Todos podem imitar, todos podem adquirir o título, mas somente quem conhece os seus. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus. E aparta-se do mal todo aquele que diz ser do Senhor. Olha bem, o Senhor conhece os seus e quem os seus se apartam do mal. Então, Beth, você, Joyce, você não está livre de Satanás tentar investida. O que acontece é que você deve fazer o que quando Satanás investe? Resistir. Isso, guarda essa palavra. Porque não é errado, a investida maligna ela acontece. O problema é se quando o teu coração está limpo, você consegue resistir. Isso em todos os sentidos que eu estou falando. A investida dele em todas as formas que vocês possam imaginar. Aí tudo bem, ele olhou, você falou assim, ele olhou os homens, eu quero ser igual. Então tornou ele o que nós falamos aqui? Com relação à igreja, ele estava no meio da igreja, ele, um falso cristão. Vamos falar, um falso que ele chamou o outro. Irmão. Um falso irmão. Vocês vão ver o que a Bíblia fala de um falso irmão. Não, Beth, um falso irmão não é julgado por nós, não. Olha só, um falso irmão é como Deus vê um falso irmão. A coisa perigosa do que ele é capaz. Ele nem sabe que ele é uma mula do inimigo. Ele nem sabe que ele é um instrumento vivo do inimigo. Ele não sabe. Não é inocente, não. Ele não sabe. Porque ele está o quê? No meio. Ele está fazendo o que no meio? Parte. Isso. Ele faz parte. Mas não tem unidade como diz a... Sim, mas alguma coisa tem que alimentar esse coração. Até para a pessoa permanecer no mal, tem que ter um combustível. Se não houver combustível, está esse inimigo bem. Estou falando sério. O que permanece no coração? O que é trabalhado no coração para que ele continue achando que ele é do meio? O que o inimigo tem que fazer no ouvido dele? Convencer de que ele faz parte. Engano, fazendo o quê com relação a ele? Seduzir. Isso, mas tem uma palavra. Soprando. Não, soprando o quê? Mentira. Mentiras, soprando o tempo todo. Irmãos, olha só, todo coração falso, ele é soprado o tempo todo, como se assim, você está certo. Você sabia que Satanás consegue, para muitos crentes, que não têm a sobriedade dada por Deus, não adquiriram, rejeitaram ser guiados por Deus, sabia que isso confunde a voz de Satanás com a voz do Espírito? Sim. Confunde. Você ouve conselhos que vêm para derrubar a sua vida. Você tem um problema e vem um conselho enaltecendo você com relação àquele problema. Você está certo sim. Porque você é uma pessoa, você tem os seus direitos, você não nota que ele está usando a primeira pessoa, a terceira pessoa. Olha, você é importante. E quando você se deixa levar para isso, ele começa a te guiar. Agora vem que eu vou te enviar, que eu tenho missão para você. Continuando. Olha só. No versículo, tu leu até o 2, é isso? É. O 3. Assim que ele depositou aos pés dos apóstolos,
Lembre-se que a Beth, você citou que ele foi invejoso também. Ou seja, ele olhou a situação e queria ser igual, mas ele não acreditava no que Pedro e os apóstolos pregavam. Que era o quê? O coração não era um? Então, se o coração era um, eles criam em quê? Que Deus iria fazer o quê? Com eles. Que Deus ia fazer o quê com todos? Se o coração era um só, eles depositavam tudo e falaram assim, você quer para nós. Eles estavam se garantindo naquilo ali, naquele dinheiro, eles estavam confiando em quem? O Senhor. Que iria fazer o quê com eles? Que a gente quer sempre na nossa vida? Não, que a gente quer sempre na nossa vida. Quando nós estamos assim, alguém tem que fazer isso comigo, alguém tem que não me ajudar. Não, mas ajudar a fazer o quê? Que a palavra, cuidando. Alguém tem que cuidar de mim, o Senhor cuidaria de todos. Aí o que acontece? O que tinha no coração de Ananias não era somente avareza, mas era uma total falta de confiança no Senhor. Olha, não adianta. A falta de confiança no Senhor não é somente um pecado contra Deus, mas é um pecado contra você, porque você atrai as trevas. Você não confia no Senhor, então o teu coração fica vazio. Então o que acontece? Alguma coisa vai aparecer para tomar lugar. Preste bem atenção. Lê, Beth, o versículo 3. O que aconteceu assim que ele botou os pés dos apóstolos? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Isso. Vamos ler por parte. O que pensou para ele que Satanás fez? Encheu o coração. Não, então. Encheu. O que os irmãos acham que é encher o coração com relação a Satanás fazendo? Não. Se Satanás fez isso, ele encheu o coração. Não, tudo bem, de boas é que não foi. Mas você sabe como é que diz no original? Cumpriu. Olha só. Por que Ananias deixou Satanás cumprir? Isso está dizendo que o coração cumprir, ou seja, o alvo de Satanás era preencher o coração dele, assim ele agiria conforme ele queria. Por que você deixou Satanás cumprir a vontade dele no teu coração? Então, se ele fala, por que deixou Satanás encher o teu coração? Isso quer dizer que ele poderia ter feito o quê? Poderia ter rejeitado. E rejeitado quer dizer o quê? Que a Beth falou aqui. Resistir. Lembra de Gênesis capítulo 3? O que foi dito para Caim? Caim, teu coração está mal. Teu semblante está descaído. Você está totalmente irado. Você está totalmente tomado pelo ódio. Eis que o pecado está à sua porta. Toc, toc, toc. E quando você abrir a porta, o desejo daquilo que está na porta é contra você. Mas ele não olhava assim, Caim não olhava. Olhava com uma satisfação do desejo. Olha, eu estou aqui para satisfazer o teu desejo. Então o desejo de Caim não era matar o irmão? Satanás veio e concedeu. O desejo dele é contra ti. Quando Deus fala é contra ti, não acredite que ele vai te fazer feliz, porque o teu desejo é um desejo pecaminoso. E o desejo dele que ele tem para você é satisfazer esse desejo criminoso e pecaminoso no teu coração. Ananias estava com isso. Satanás só cumpriu o que estava dentro do coração dele. Opa, eu sei como eu vou encher. E o alvo de Satanás era fazer o que com a igreja? Se Ananias passasse despercebido. Como? Pensem, por favor, preciso que vocês pensem como corromper a igreja. Se todos eram um e somente Ananias. Mas ele era o falso que estava ali para contaminar os outros. Isso. Falso. Lembre-se, ele era um falso irmão. E a tendência do falso irmão é como o sábio segundo o mundo no Peregrino, gente. Fala tudo com aparência certinho. Fala tudo pronunciando, mas nega a eficácia. Fala de confiança, mas nunca confiará no Senhor. Fala de salvação e de santificação, mas nunca fará nenhuma das duas coisas. E Ananias, assim, eu penso aqui que ele queria o resultado, né? Sim. Isso aí. No final das contas, eu passo despercebido. E outra coisa, olha como é que é a avareza no coração dele. Nós vamos ser cuidados, Safira, nós vamos ser cuidados. E ainda vamos ter nossa reserva. Porque se um dia nós sairmos dali, olha bem, isso era o que estava no coração dele. Por isso que a Bíblia fala que Pedro falou, encheu o seu coração, cumpriu. Olha só, deixa o dedinho marcado aí.
E abre João 12, só para ler um versículo, João 13, 2. João 13, 2. Já acharam? Sim. Tá, marcaram lá para voltar, não marcaram para Atos? Sim. Então, lê esse livro bem alto aí, por favor, o versículo 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, Isso. que o traísse. Pronto, só isso aí, só. Mesmo que seja no vivo, olha só. E acabada a ceia, o que tinha acabado de acontecer ali? O que era a ceia? Não. A ceia é feita em quê? Em memorial de quem? Isso. Fazer isso todas as vezes que os reunirem no meu nome. Lembre-se de quê? De mim. Então lembra do que eu vos ensino. E lembra de como vocês devem proceder. E lembra de como o Pai está vendo vocês. Ou seja, fazer isso todas as vezes que vos reunirem para que vocês lembrem que eu estou convosco. Judas estava ali. Ouvi essas palavras. E a Bíblia fala que isso não foi suficiente para impedir Satanás. Judas também, como Satanás conseguiu pôr no coração que traísse Jesus. Vocês sabiam que Judas pegou o pagamento primeiro, antes de trair? Sim. Ele pegou o pagamento primeiro. Tanto que depois ele quis devolver. E sabe o que o diabo falou para ele? O teu pecado fica com você. Problema teu. Olha bem, ele recebeu o dinheiro. O que fez com que ele traísse Jesus? Alguns dizem que ele queria ver, ele sabia que Jesus ia escapar, ele sabia que Jesus não ia permitir isso por poder dele. Mas na verdade, o que fez com que Judas ficasse com o coração cheio também? O que a Bíblia fala que Judas era? Alguém já leu? Ele cuidava do dinheiro. Não, ele cuidava da bolsa. Ele era o tesoureiro. Mas ele era o quê? Ganancioso. Não, o que ele era? Que a Bíblia fala? Ganancioso. Ladrão. A Bíblia fala que surrupiava a bolsa. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele olhava assim, de ninguém vendo, tudo que era para os pobres, e Jesus sabia. Ele foi escolhido para cumprir as Escrituras, que havia um que traísse ele. Entenda, a situação de Judas, Satanás buscou aquilo que ele tinha. E se ele tinha, os outros eram perfeitos antes de Jesus? Não. Eles foram escolhidos porque eram pessoas íntegras diante de Deus? Não, todos tinham problemas e pecados, não tinham? Sim. Mas Judas também tinha um problema de pecado. Vocês acham que algum apóstolo tinha um problema menor? O Judas era ladrão. Ué, Zaqueu era o quê? Também. Era o quê? Ladrão. Então, quando Zaqueu fala assim, Senhor, eu restituo 4 vezes mais, ele está dando importância ao quê? Não, ele está dando importância ao quê? Se ele está dizendo, olha, não tem problema, eu pego 4 vezes mais, olha, era muita gente que ele roubou. O povo todo, vou dar 4 vezes mais, porque eu dou importância agora a uma coisa. O que está acontecendo com ele que ele queria? Zaqueu queria o quê? Perdão. Na verdade, perdão. Perdão, Beth, é isso que limpa o coração, é isso. O desejo de perdão impede Satanás de entrar. Porque você morre o que está dentro do teu coração. Você cancela o que está dentro do teu coração. Você não se torna uma pessoa perfeita. Você fala, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso ser conduzido por ti. Vem a mim, por favor, ser propício a mim. Então Satanás não tem como fazer nada, porque o seu pedido já é contra Satanás. Ele não tem como soprar no teu ouvido. Você é um cara, não sou não. Eu sou um condenado de Satanás. E só o Senhor pode me perdoar. Olha bem, o coração de Judas foi cheio. Volta lá para o texto. Isso. Repete o versículo para mim, Beth. O versículo 3. Eu estou completo agora.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha bem. Ananias, por que você mentiu para mim? Foi isso que ele falou, mas era o que ele devia ter falado, não devia? Por exemplo, você tem como receber, não tem? Olha só. Não eram várias pessoas que depositavam? Olha Pedro. Pedro era um camarada sagaz também. Pedro não era bobo. Olha só. Vinha, tinha toda uma forma, sabe? Aí vem Ananias. Sabe que o mal, você sabe que o mal, ele não pode ser disfarçado perto de um espiritual? Uma pessoa quando é espiritual e não carnal, ela percebe o mal. Ela percebe, sabe? Ela percebe. E é justo perceber. É justo perceber. Ananias, Pedro viu e depositou. Talvez Pedro tenha reparado, veja bem, na atitude de Ananias. Mas a chave que o Espírito de Deus está guiando Pedro, que Pedro falou: por que tu está mentindo? Tu não está mentindo para mim. Porque não deu tempo assim de Pedro contar o dinheiro. Então, só se for. Olha só. Olha bem. Viu que não era tanto. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito. Ao Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo é o que Jesus falou? Blasfêmia. Todo pecado contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito não será perdoado, nem aqui na terra inteira. Isso é bíblico, isso é real. A blasfêmia é contra o Espírito não será perdoado, nem aqui e nem lá em cima. Então já estava sacramentando ele. Por que você blasfemou? Porque você tentou enganar o Espírito de Deus que está fazendo essa obra aqui. Você parecia uma pessoa igual a gente. Por que você deixou Satanás encher o teu coração de uma forma que você acreditou que poderia passar despercebido? Que você poderia viver com o seu pecado e ao mesmo tempo junto com os irmãos? Que você poderia viver da forma como você deseja e simplesmente ainda continuar ajudando os irmãos? Não tem como um coração tomado por Satanás fazer nada por nós. Não tem como um falso irmão. Um falso irmão só oferece perigo. Ele só oferece perigo. Tem que se afastar. Um falso irmão, ele não é somente falso irmão. Não é aquela pessoa que fala, esse fulano é falso. Ele é uma pessoa guiada por quem? Pelo diabo. Mas entenda bem, ele não é inocente, ele não sabe. Não é que ele é inocente, não. Ele acha, lembra do que eu falei de João 8,44, alguns estudos passados? Vós seja para o Pai é o diabo e querer satisfazer o desejo deles. Você jura que você está fazendo certo, você não está ouvindo uma orientação que você acha que é de Deus. Por isso que muitas vezes eu exorto e admoesto pessoas falando assim: olha o que você está fazendo, você está dizendo que é do Senhor. Você está dizendo, porque virou uma moda. Não é o que Deus quer fazer, quer que eu faça. Você nem ao menos consultou, ou então está ouvindo outra voz. Porque o sóbrio, ele sabe. Você sabe o que o sóbrio faz? O sóbrio não toma atitude. O sóbrio aguarda no Senhor. O sóbrio, ele não fala assim: agirei dessa forma. Vamos ver o que o Senhor deseja fazer. Vamos ver o que o Senhor deseja fazer. Isso enfrenta Satanás. Marca o dedo aí e abre Tiago 4. Tiago 4, versículo 7. Joyce, lê a primeira parte, só a primeira parte do versículo. 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha bem, é muito importante entender o que Tiago está escrevendo. A Bíblia fala que sujeitar é ceder voluntariamente. Eu cedo a ti, eu me submeto ao Senhor, eu me submeto à sua vontade. Senhor, o Senhor está me humilhando e eu cedo isso. Ou seja, eu permito que isso me humilhe e me bote prostrado aos seus pés. E o resto do versículo, completo, lê de novo, versículo completo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que está esse entendimento do resistir ao diabo? Quando é que você resiste a ele? Olha só, você se sujeitou a Deus. A Bíblia fala no original, ceder voluntariamente. Conceder, ou seja, eu me concedo a Ti, Senhor Deus, voluntariamente, ou seja, dirige a minha vida. E quando a Bíblia fala que você deve resistir ao diabo, o que isso quer dizer? Não fazer a vontade. Porque ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele não desistiu de Cristo. Volte e ele dá uma pegada nele, enviando os religiosos. Jesus foi perseguido o tempo todo por tentações, por pegadinhas da lei. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Encurralado por situações de morte, como a daquela mulher que ia ser apedrejada. Sabe? No meio de mentirosos. É isso que o coração repleto por Satanás faz. A Bíblia fala que se você se sujeita a Deus, você vai fazer o contrário com relação ao diabo. Vai resistir a ele. Não é porque você não tem como resistir ao diabo se você não se submeteu voluntariamente a Deus. Senhor meu Deus, eu não quero mais dirigir a minha vida, eu não quero. Eu quero que o Senhor dirija o que mais você ouve hoje. As pessoas são tão donas da sua própria vida, são tão donas, sabe, são tão garantidas pela sua força, pelo seu braço, que elas não lembram do Senhor hora nenhuma durante o dia, não lembram. E elas lembram que elas não lembram do Senhor. Meu Deus, eu não pensei em um minuto nesse dia do Senhor. Reparem bem, tudo que ocupa o nosso pensamento, o pensamento de muitas pessoas, são as preocupações. Eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que fazer isso e aquilo. E nós mentimos para nós mesmos dizendo que essas preocupações são coisas da nossa vida que Deus age bondosamente resolvendo. Não. Devemos lembrar dele e que ele prometeu que nunca nos deixaria órfãos, que nunca nos deixaria sozinhos à mercê da situação. Ele não falou que ele resolveria os problemas, ele falou, eu nunca vos deixarei, eis que estou convosco até o fim. O que Satanás faz é encher o coração do contrário. A pessoa não percebe quando vê, e o coração, quando vê o coração está tomado, sabe? Mas ela não tem mais como fazer mais nada. Ela só tem como, ela não resistiu a ele, porque não se submeteu a Deus. Ela se sujeitou a Satanás no lugar de se sujeitar a Deus. E o diabo não se apresentou como diabo. Ele se apresentou com a mentira dele. Ele fez com que o coração acreditasse numa mentira. Lembra de Jeremias? Contra o falso profeta lá, contra o falso profeta lá do Ananias. Lembra? Se eu não me engano era Ananias também o nome dele. Ananias está pesado, né? Já são dois, né? Então, olha só. Ele falou assim, ó, Ananias, você fez com que o povo confiasse no quê? Quem lembra? Mentira. Quantas pessoas são guiadas pela mentira? Sabe por quê? Porque quem está falando, quem está pregando, também não sabe que não se sujeitou a Deus e o diabo está agindo. Irmãos, vocês acham que o diabo tem sede no líder? Pega o líder. Pensa bem, se Ananias passasse sem que Deus revelasse, ele poderia amanhã depois ser o que também na igreja? Um guia, um mestre. Pensa bem, tudo que Satanás queria que ele passasse naquela situação. E ele não passou. Volta para Atos, por favor. Os irmãos estão entendendo até agora, olha bem, a situação do coração enchido por Satanás. Olha bem, entenda, ainda tem mais coisas explicativas. Olha só. Repete, Beth, o versículo 3, por favor. Repete, que é só para a gente poder ir para outro versículo, para um outro texto. Disse então Pedro: Isso. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Isso, marca o dedinho de novo, ele não perde, o marcador. Isaías 29:15. Isaías 29:15.
Acharam? Sim. Lê esse livro bem alto, por favor. Ai dos que querem esconder profundamente o seu Oh, propósito. para. Irmão, já ouvi isso. Você fala muito do Antigo Testamento. Nós já não vivemos mais no Antigo Testamento. Não, eu nunca vivi nem no Antigo Testamento nem no Novo. Você nunca viveu nem no Antigo nem no Novo, porque isso não é a nossa época. Isso está aqui para levantar a nossa vida. Repete-se. Repete o versículo. E marquem isso aqui. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Pronto, para de novo. O que tem de interessante nessa frase? Uma palavrinha pequenininha. Profundamente. Não, Esconder. não, pequenininha. Seu. Está aí no início. Ai. O que significa ai? Quando a Bíblia fala. Vamos, você sabe. Se eu falar ai de você, Beth. Ai de você se você trouxer um computador corrompido para mim. Ai de você se o seu Windows. Não, vou falar mais. Ai de você já se você não arrumar a casa, você lembra? Ai de você. O que aconteceria com você? Fala, Joyce. Quando você não arrumava a casa e eu chegava em casa e queria que a casa tivesse. Na verdade, ela sabe que ela recebia uma punição. Então, mas quando Deus fala um ai, é uma coisa simples assim como um pai com filho? Não. O ai de Deus é ira. Ai, repete, Silvia. Ai. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Peraí, sim, Kim, vai. O seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Olha só. Quem nos vê? Façamos. Não, mas não adianta, Beth. Depois que o coração está tomado, você faz, você é como se fosse assim. Como se alguém falasse, olha, isso é conto da carochinha. Deus não está vendo nada. Deus não está vendo. Por isso que eu digo para você, para vocês, quando tem que confessar, marcar o versículo aí, volta lá para Atos. Quando se confessa um pecado, como é que eu ensinei biblicamente que se confessa um pecado? Quem lembra? Detalhadamente. Isso. O que é confessar? Pensa que na polícia com uma pessoa cometeu um crime. Como é que é confessar o crime? É somente falar que ele praticou o crime? Para ter nos autos ele precisa o quê? Ele está confessando a verdade, os detalhes. Como você praticou isso? Ou seja, não é só eu que matei. Como você conseguiu matar? Por que você matou? E o que você estava esperando de que acontecesse para você matar? O confessar é uma assumição da prática. Senhor, eu fiz proposital, olha só, eu fiz na hora, eu estava lembrando do Senhor, mas eu rejeitei o Senhor e pratiquei. Isso é confessar. É isso que ele deseja ouvir da boca, só assim pode limpar o coração. Não tem essa conversa de, Senhor, sabe que pecou terrivelmente, mas fala assim, Senhor, me perdoa os meus pecados. Quer dizer, você bota o pecado maligno, não que existe pecado benigno, mas assim, aquele que foi Satanás que gerou no teu coração mesmo, no meio das corrupções naturais do teu corpo. Isso nos lembra Davi, né? Porque Davi, ele falava mesmo. Isso. Né? Que ele fez, ele não botava a culpa em ninguém. Ele assumia assim, seus erros. Pequei. E outra coisa, sou digno de morte. Olha bem, ele não precisa nem falar assim, não, pode sentenciar, porque eu sou digno de morte. O profeta estava para ele, Davi, o problema é que Deus colocou você no coração dele. Davi, olha bem, só acredita que Deus não vai te matar. Olha que coisa, acredita, Davi, que com esse pecado Deus falou para mim, não morrerás, mas seria uma coisa muito pior do que a morte. As consequências do pecado dele perseguiram ele até ele ficar velhinho. Mas o importante era o quê? Era ruim passar pelas consequências? O que teria sido horrível se ele tivesse sido o quê? Ser rejeitado por Deus. Rejeitado. Entenda bem, o coração penitente, agora vamos voltar para o estudo passado, o coração penitente ele deseja isso. Não, Senhor, não me rejeite na tua ira, não me rejeite. O coração preenchido por Satanás não pensa assim. Ele pensa sempre na justiça dele. Agora, olha bem, Ananias voltou, né? E recebeu uma verdade de Pedro, não recebeu? Não falou? Caramba, olha o que ele está falando. Como ele descobriu.
ele não poderia ter caído em lágrimas na hora? Ele falou assim, me perdoa, pequei. Pedro, eu pequei, eu confesso, olha, eu pequei, eu fiz isso, eu me perdoa. Eu não sei o que teria acontecido não, irmãos, mas uma coisa é, estava sacramentado dele não se arrepender. Estava definido pelo diabo. O que eu fiz no coração dele não tem volta. Por isso que eu digo, irmãos, quando o mal entra no nosso coração, nós vamos praticando mal, sempre pedindo perdão e praticando mal. Sempre, eu estou falando de nós todos, eu sou o primeiro. Sempre praticando mal. Um dia, o que o Senhor faz conosco? Que nós já lemos biblicamente. Ele faz o que com relação aos nossos... Fala algo. Entrega você. É a mesma coisa que permitir. Vai lá, Satanás. Faz o que ele está procurando há anos. Porque ele está brincando com a alma dele há anos. Preenche o coração dele. Não estou brincando não, irmão. Não é heresia não. Lembra de como Deus endureceu o coração de Faraó? Só para puni-lo. É como Deus fala assim, você procurou tanto mal, que agora eu te entrego ao mal. Eu te entrego a corrupção. E uma vez entregue, irmãos, quem vai nos livrar? Eu quero falar dessa situação. Você sabia que existe o livramento? Você sabe qual é o livramento? Até do coração preenchido por Satanás? O livramento é o alvo do coração, da maldade desse coração preenchido. O alvo, ou seja, a pessoa muitas vezes que é afrontada pela maldade completa do coração de outra pessoa, como é a igreja que está representada, como poderia ser uma pessoa, ou era a igreja como ela é representada, um clamor do alvo. Um clamor. A oração de um justo pode muito em seus benefícios. Aquele que consegue retirar uma pessoa, não é isso? Do erro, salvou uma alma, não é isso? E cobriu dele próprio uma multidão de pecados. Muitas vezes o coração preenchido de Satanás precisa de uma alma que sofra e fala assim, Senhor, liberta ele, liberta. Porque senão eu estaria dizendo que definitivamente o coração preenchido não tem jeito. Sim, ele tem jeito. Se alguma alma clamar por ele, ele já não tem mais condições. Ele já tem mais condições, já preencheu. Isso já fez o que com o coração dele? Sabe o que o coração representa a mente? A Bíblia fala pensamentos do coração, não fala pensamentos da mente não. A Bíblia cita em várias vezes os pensamentos do vosso coração. Porque os pensamentos têm a ver com os desejos. Então, aí ele não tem mais capacidade. Sabe, capacidade como Nabucodonosor virou um bicho com 7 anos. Ele não tinha mais como, ele tem entendimento para pedir perdão. Ele só pediu perdão para Deus quando veio o entendimento para ele. Agora, 7 anos, mesmo bicho, eu vou permitir que tenha entendimento. E ele falou, agradecido seja o Senhor, louvado seja ti, porque o Senhor fala e cumpre. Alguém precisa interceder e pedir por aquela alma. Volta lá para o Atos, estão em Atos? Sim. Atos, versículo 6 de Atos. Eu escolho. É o capítulo 5. É assim, isso aqui. Lê o 3, Beth, e emenda com 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade? Ele fez uma pergunta para Ananias, ele fez. Por quê? Pedro queria saber por que você fez isso. É importante essa pergunta de Pedro, não é só. A gente presta atenção na essência da frase. Encheu Satanás teu coração, mas Pedro falou, por quê? Quando a pessoa pergunta por quê, o que ela quer saber? Motivo. Isso! Por que você fez isso? Rapaz, você estava aqui conosco. Você ouviu a palavra da verdade. Você foi livre do inferno. Por que você fez isso? Sim, por que para a alma? É pergunta para a alma, por que você deixou Satanás encher?
Por que, Jorge? Por que você permitiu que ele fizesse isso com você? Desculpa, eu estou usando você como exemplo. Por que, Jerônimo? Por que, Jerônimo, você permitiu que ele cegasse o teu entendimento? Quando Pedro fala isso, você tinha poder para isso, Ananias. Você estava vivendo entre nós, você viu o que era viver, você viu o que era o caminho da cruz. Como você conseguiu fazer isso? Pedro dá uma explicação disso aqui para ele. Pergunta por quê, que ele está falando do porquê. Versículo 4, Beth, lê. Guardando, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, você não tinha propriedade, você continuaria sendo um irmão. Você não Ele não era era obrigado. obrigado a vender, né? Não, era tua. E outra coisa, vendendo, você não é obrigado a dar nada. Isso Ananias queria aparecer. Né? não, é um mistério, é um mistério. Olha, para ter gerado a morte, entenda bem, eu falo, que essência conduziu ele à morte? Ele queria aparecer lá na tua comunidade, mas ele queria ficar com uma parte também. Mas não é tão simples assim. Olha, na verdade, nós conjecturamos as situações e nós tentamos alcançar a percepção. Olha bem, mas o lance aqui não é uma coisa simples, porque terminou em quê? Morte. Não é tão simples assim? Não. Vocês acham que nós estamos livres disso? O pecado leva à morte. As pessoas brincam com a sua alma, brincam com o inimigo. Outra coisa, entenda bem, isso não é santíssima santidade, não. Isso tem a ver com o temor que eu vou falar. Lembre-se do inimigo na sua alma. Lembre-se que durante o dia ele não dorme, não come, ele não precisa descansar. Ele tem o seu poder ubico, quase que perfeito, quase que em todos os lugares, pelos seus emissários. Lembre-se disso, lembre-se que você está de pé nesse dia, porque o Senhor está te sustentando, mas Satanás pode tentar te derrubar. Lembre-se que você não pode medir essa situação tua em você. Você não pode medir, estou bem com Deus, não existe essa medida. Nós escolhemos nos contristar diante de Deus, para que Satanás não encha o nosso coração. Nós escolhemos nos diminuir diante de Deus e diante dos irmãos, para que Satanás não encha o nosso coração. Nós escolhemos rejeitar o mal para que Satanás não ofereça a ele. Ele não tem como oferecer uma coisa que você já rejeitou. Mas se teu coração ainda não tem essa rejeição, Satanás pode usar aquilo que ainda está no teu coração. Vou repetir o versículo, por favor. Guardando não ficava para ti, e vendida não está no teu poder, porque formaste este desígnio. Eu quero explicar essa frase. E você formou esse desígnio. Desígnio no original, o resultado que vai dar, ou seja, a intenção, mas a intenção com o resultado. Por que você formou essa intenção no teu coração? Ou seja, qual era a tua intenção? Aonde você queria chegar? Ananias responderia, eu queria chegar, que eu queria ficar com dinheiro. Olha bem, eu queria ficar com dinheiro, uma parte, porque, poxa, eu posso precisar. Pense bem, ele explicando para Pedro. E ao mesmo tempo, eu achei que vocês não iam descobrir. Poxa, irmão, olha só, entenda bem, eu quero ser como vocês, mas eu não tenho como deixar os desejos mundanos. Irmão, olha só, eu sei que o caminho é perfeito, mas eu tenho coisas na minha vida que eu tenho que tratar. Eu sei que o caminho é bom e o caminho é o único, mas eu ainda tenho que sepultar meu pai, não é isso? Eu ainda tenho que cuidar das minhas coisas. Eu tenho coisas que eu tenho que fazer que são lícitas. Não é, Senhor? São lícitas? Não. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é merecedor do céu. Não merece o céu. Nós nos enganamos, achamos que o Senhor vai sempre passar a mão na nossa cabeça. Lembra da porta estreita? Uma vez passado pela porta, não tem volta. Você vai cometer pecado, mas não tem volta. É só a estrada pedregosa.
É só isso. Não existe as benesses do mundo. Outra coisa, uma vez no deserto, eu quero, por favor, irmãos, no domingo que vem nós vamos continuar essa parte e mais uma outra parte sobre o coração. Eu vou dizer o título dos irmãos. Mas olha bem. Para onde Jesus foi enviado? Assim começou o seu ministério. Ele foi enviado para onde? O Espírito de Deus. Assim que foi batizado, ele foi enviado para onde? Deserto. Isso, para o deserto. Lá ele foi o quê? Tentar. Olha bem, se você, o diabo tentou num local inóspito, que não tem nada, tentou, pensa bem naquele que vive nas benesses desse mundo. Pensa bem do que ele é capaz de fazer quando você se permite se sujeitar a esse mundo. Olha, a intenção de Satanás é sempre tirar do teu coração a visão do Pai. Obedeça-me, e quando você chega a praticar o intento dele, o coração não foi tomado. Mas ele utilizou aquilo que nunca foi limpo. Um falso irmão, ele é falso irmão, porque ele nunca foi limpo. Mas ele quer, no coração dele, ele quer fazer como Ananias. Eu quero ser como aqueles homens ali que depositaram. Ele não olhou que aqueles homens estavam até chorando e se humilhando diante de Deus. Ele não olhou que aqueles homens estavam amando aquelas mulheres pobres e meninos carentes. Ele não olhou que aqueles homens rejeitaram a vida próspera deles, a vida de benesses, de tudo que eles tinham, para se tornar iguais aos pobres, porque iriam se tornar iguais, não seriam? E a mesma porção de comida diária seria a mesma deles. Eles não seriam beneficiados, não. Você deu a sua verdade, está aqui um prato de carré para você. Não, hoje todo mundo vai comer ovo. Lembra do Lázaro? Lembra do que ele falou no testemunho? Esperou até 2, 3 horas da tarde. Deu um cafezinho com biscoito. Não, Lázaro, esse hoje é o almoço. Você deveria esperar o quê? Ele esperava, hoje eu vou me abençoar, porque deseja receber e não dar para Deus. Isso aqui é o nosso almoço. Nós estamos alegres com isso, café com biscoito. Estamos alegres com isso. Ora bem, a pergunta continua, qual era o propósito para com Ananias? O propósito, segundo esse versículo, era que ele fizesse o que com relação à igreja? Não, mas fazendo o quê? Enganando, fazendo o quê? Quando ele falou, quando ele depositou, Pedro falou que ele fez o quê? Que ele mentiu. O alvo do diabo é minta. Nós somos rodeados por mentiras, irmão. Rodeados por mentiras. E elas, se nós não vigiarmos, elas chegam ao nosso coração também. Sabe? Essa situação é perigosa. E como ele era um falso irmão, olha bem como a situação... Olha, abre Lucas 12, 15, por favor. Vamos sair agora de Atos definitivo. Lucas 12, 15. Lembra, não precisa ler não, lembra o que aconteceu com ele? E ouvindo as palavras de Pedro, não é isso? Lá em Atos. Eu faço questão de não voltar para ali, porque os irmãos sabem. A Bíblia diz que ele caiu morto, não foi? Sim. Olha bem, o que vocês vão ler agora. Versículo 15. Lê Silvio, por favor, bem alto. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Presta atenção. Essa palavra acautelai-vos é muito importante. Tomem cuidado. Avareza, olha bem, avareza é colocar a sua confiança na riqueza. Ou seja, não é ter riqueza não, é botar sua confiança na riqueza, que ao mesmo tempo era confiar num demônio chamado Mamon. Lembra? Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. A Bíblia está dizendo quase que explicitamente, ela não impede você de ser rico. O problema é que você não consegue continuar rico, não servir a Mamon. Esse é o problema. O que aqueles homens entenderam é que aquelas riquezas e posses eles podiam corromper eles naquilo que eles receberam. E falaram assim, vamos dividir, vamos fazer com que isso sirva para a igreja.
Completa o versículo, Silvia. Acautelai-vos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ó, sabe o que significa a palavra consiste? Não permanece a vida. Olha só o que aconteceu com Ananias. Ele está dizendo, Jesus está dizendo assim, a vida do homem não vai permanecer aqui na terra por causa da riqueza. Achando que vai ter o melhor plano de saúde, achando que vai poder se cuidar melhor, vai poder se alimentar melhor, e vai ter com esse desconforto na vida. Isso não impede ele de ser ceifado. É o que Jesus está dizendo, não consiste. Ou seja, se o homem bota a confiança na riqueza, não pensa isso. A Bíblia fala que aquele que perder sua vida por amor de mim, vai o quê? Achá-la. Mas aquele que tentar ganhar, salvar, permanecer em sua vida viva, vai perdê-la. Provérbios 1,19. Esse só tem uma tradução aqui que eu quero ler para vocês. Eu tenho certeza que a tradução de vocês não é igual a essa aqui, ó. Essa aqui é terrível. Essa aqui é a famosa tradução brasileira que já não tem mais. Provérbios 1,19. Mas talvez tenha em alguém. Quem tiver uma tradução diferente, assim que a pessoa lê, fala. Provérbios 1,19. Todo mundo achou? Sim. Achou, Felipe? Sim. Leia bem alto, por favor. São assim os caminhos de todo aquele que usa da avareza. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Certo. Joyce, é a mesma coisa? Não. Lê. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Beth, é mesmo? Lê. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Siga. É igual a mim. Lê, vai ler. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Ó, escuta. Vocês não têm ideia a preciosidade dessa tradução. Eu estou brincando, não existe para vender mais. E eu achei, eu estou testemunhando, eu achei jogado fora. Uma tradução que não existe mais, não é uma vendida. Olha, não estou dizendo que essa é errada, não. Estou dizendo a profundeza de entendimento, a profundidade de entendimento. Ó, estes são os caminhos de todo que anseia pela cobiça. Olha só. Ela rouba a vida dos que a possuem. O que está dizendo? Que existe como escapar da cobiça? Ela rouba a vida. A pessoa vai morrer porque quis cobiçar. Porque cobiçou. Vou repetir o versículo. Estes são os caminhos de todo que anseia pela cobiça. Ela rouba a vida dos que a possuem. É imperativa. É um fato, ela rouba a vida. Entendeu? Isso que entra no coração. Isso que estava fazendo de Ananias um falso irmão. Continuando. Ele, na verdade, ele tinha uma missão de profanar uma liberdade que havia na igreja. Ou seja, as pessoas não depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Eu falei que se ele passasse naquela prova maligna, ele contamina ali a igreja. Por quê? Porque depois ele ia fazer coisa pior. E isso também denota a responsabilidade de quem está à frente. Ser orientado por Deus e não permitir isso. Quantas coisas passam fazendo vista grossa na igreja? Porque é baseado naquela palavra, Deus é amor. Mas, irmão, nós estamos profanando. Não, irmão. Isso aí é coisa da sua cabeça. O Senhor tem sido bondoso conosco. Ó, uma senhora falou para mim assim: poxa, saí tão contente para ir para a igreja. Não, perdão, uma senhora não, foi o esposo dela, falou comigo. Falou assim: poxa, eu estava tão bem na igreja quando começaram a pintar as paredes de preto, botaram luzes estroboscópicas na hora do culto. Durante o louvor, a luz piscava e eu ficava tonto, porque sabe como é estroboscópico? A pessoa parece que não está se movendo. Colocaram um som alto na igreja.
ele me contando, tem 2 semanas, e toda a igreja entrava em êxtase. E gritavam, entregue-se ao Senhor, entregue-se essa noite ao Senhor, entregue-se ao Senhor. E ele falou que aquilo foi incomodando ele saiu da igreja, como medo, ele nunca mais voltou. Ele contou, dono de uma loja, aqui para frente. Ele contou para mim, ele disse assim, irmão, aquilo ali eu vi a atuação do diabo. Com aquelas paredes negras e as luzes apagadas, e as lâmpadas piscando, e o líder gritando no louvor, entregue-se ao Senhor, a ele, entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, em um êxtase. Pensa bem. Mas qual Senhor? Não precisa falar qual o Senhor, não. É apenas a profanação do que é santo. Vamos profanar, profana o que é santo. Explica para a igreja que é justo fazer isso, porque estamos em tempos modernos. Profana. Ananias seria um pastor, um exemplo. O que queria ensinar? Você pode dar um jeitinho, rapaz. Isso não é pecado, não. Eu mesmo já vivi isso. E garanto a vocês que o Senhor não vai fazer nada com vocês. Perdão, eu falei que não ia voltar para Atos, mas eu vou pronunciar. Não precisa voltar, não. Depois que ele caiu no chão, o que aconteceu com toda a igreja quando viu ele morrer? Nem vou falar da esposa. Tremeram de medo. E veio a esposa e ele ainda perguntou para a esposa. Foi isso que aconteceu? Foi. Não foi. Olha, você mentiu também, vai acontecer a mesma coisa do seu marido. Ela expirou. E a Bíblia fala que houve temor. Quando nós vemos o resultado de um pecado na vida da pessoa, nós tememos diante de Deus. Isso é o fato de acontecer no meio da igreja, para que não haja coração preenchido por Satanás. Continuando aqui para a gente terminar. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 26. Nós vamos terminar já. Lê Jorge. Achou, Beth? Achou? 2 Coríntios 11, 26. 11, 26. Desculpa. Achou? Lê, Jorge, por favor. Em jornadas, muitas vezes, em perigos olha bem, ele está falando de tudo que fazia perigo para ele, que era perigoso. Vai. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho... Não, peraí. Em perigo entre... falsos irmãos. Olha bem, ficar entre falsos irmãos é o que para a nossa vida? Perigoso. Paulo falou, eu sofri perigo de falsos. O que são capazes tem a ver com Satanás. E Satanás, Beth, não pensa que você quer uma maldizinha dele, é uma coisa bobinha para a tua vida, não. É morte. Você não julga o falso irmão. Deus revela para você. Revela, porque a Bíblia fala que a oração é: Senhor, não nos deixe cair em tentação, não é isso? Mas livra-nos do mal. Quando fala livra do mal, livra da atuação do mal. E está incluso isso. Paulo falou assim: eu fiquei em perigo de falsos irmãos, eu não podia confiar neles, eles eram falsos e queriam a minha morte. Agora Gálatas 2,4. Por isso que os antigos falavam, né, que é melhor ter 10 inimigos do que um falso. É verdade. Porque o inimigo você sabe que é inimigo. Você sabe que é inimigo. Mas o falso irmão, Davi fala que, olha, se os meus inimigos fossem os que me abateram, mas eram os que comiam a minha mesa. Olha, quantas vezes, entenda bem, você confia num falso irmão e descobre depois que na verdade é um falso irmão. Que você deve fugir, mas não porque você está julgando ele, porque a atitude dele é maligna. Mas as pessoas tendem a ficar com medo de falar isso. Você deve, um falso irmão deve ser apresentado para que, porventura, Deus consiga fazer com que ele se torne um irmão verdadeiro. Olha só, Gálatas 2,4. Lê, Beth, por favor.
por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Um falso irmão corrompe a fé cristã. Olha bem, porque entraram falsos irmãos. Até, isso que Deus, o Espírito de Deus, impediu. Não seria só na lei, não, queriam mais. E mais, e mais. E a igreja estava começando uma coisa santa, não é isso? Uma coisa promovida pelo Espírito de Deus seria o quê? Corrompida. Corrompida. João 12,6. Nós vamos terminar. Falta mais um versículo só. Eu nem estou abrindo a Bíblia porque eu estou seguindo com os irmãos, porque o texto é bem explícito e explicativo. João 12,6. Acharam? Achou, Ciro? Lê para a gente, por favor. Alto. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. De que ele está falando? Júlio. Lê, Beth. Lê você também, Júlio. Lê. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha bem, ele não falou, olha como ele pode ir para o seu coitado dos pobres, olha a atitude de bondade. Coitado dos pobres, isso poderia ser vendido para dar para os pobres. Irmão, nós temos que fazer a obra do Senhor. Venham aqui na frente, depositem. E quando depositam, e quando depositam no altar, o cântico que eles cantam é isso que me faz cantar. Dinheiro. Ele não gostava de pobre. Né? Não, na verdade, Judas mentira, era ladrão. Ele queria que o dinheiro viesse para a bolsa para ele poder surrupiar. Ele andou a vida toda roubando os apóstolos. Então, olha só. Por ele ser um falso irmão, Satanás seduzia o meio que já havia no coração dele. Agora, para terminar, 2 Timóteo 3,4. Olha, irmãos, um falso irmão, para parecer verdadeiro, ele tem que ser um pouco de quê? Ele tem que ter um pouco de quê? Para ele parecer um irmão verdadeiro, um falso irmão, ele tem que ter um pouco de quê? 3,4. Ele tem que ter um pouco de quê? Um pouco de verdade. Isso, Joyce. Um pouco de verdade. Um pouco mais de quê? Um pouco mais de amor. Vamos lá, vamos falar das qualidades cristãs. Ele tem que ter pelo menos um pouco visível de quê? Contrição, não é isso? Acharam? 2 Timóteo 3,4. Achou, Beth? Felipe, achou? Lê para mim, Felipe. Bem alto, por favor. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quem tem uma palavra prazeres? Aqui. Lê, bem alto. Só para também ler para Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha só, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele citou que eles eram inimigos de Deus? Não. O que significa então essa frase? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que eles tinham aparências de quê? De serem amigos de Deus. Isso. Mas na verdade, mais amigo dos prazeres. Eu estou na igreja. Eu preciso da igreja, sabe por quê? A igreja me faz respirar. Me faz sentir leve. Estou no meio dos irmãos. Irmãos, lobo, se disfarça. A Bíblia fala, não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Não adianta. É uma regra. Não adianta se meter no meio dos santos, achando que será santo também. Porque o seu coração não está limpo pelo Senhor. Restaurado e renovado. Repete o versículo, Jonas. Traidores, atrevidos, Isso. enfatuados. Traidores, atrevidos e enfatuados.
Ó, 3 coisas ruins. Não é isso? Isso era o que era verdade neles. Mas ele cita o quê? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, então ele citou que eles transpareciam amizade com Deus. Sabe? Ele transparecia que eram do Senhor. Pouquíssimo. O falso irmão, ele tem que forçar isso nele. Mas ele não suporta. O que ele quer são os prazeres. Ele nunca vai largar os prazeres. Aquilo que ele dá, ele nunca vai deixar. Ele vai sempre se desculpar. Se alguém confrontá-lo, ele vai sempre se desculpar. Irmão, lembre-se de uma coisa. Falar como aquele pastor falou, Joyce. Eu tenho que mostrar para o irmão que ele é um falso. Para que, Joyce, que ele fala? A desejação. Isso aí. Você não tem como transformar um falso irmão. Se você não citar abertamente, irmão, você vai viver falsidade. Você está falsificando a vida cristã. Porque você quer que ele receba a salvação. Mas aquele pastor até falou, né? A igreja fica assim, não, Deus é amor, Deus compreende seu coração. Não, Deus compreende o coração, que no coração tem mácula. Pensa bem no coração sitiado por Satanás. O que resta para ele diante de Deus? A esquerda ou a direita? A esquerda, não é isso? A direita, nós ouvimos o quê? Vinde o quê? Bem alto. Vinde benditos do meu Pai. Possuir, tomai posse daquilo que você tinha esperança no coração. Possuir o reino. Que está possuído para vós o reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Olha bem, vocês perseveraram, vocês creram na minha palavra, possuir, mas os outros apartaram de mim o quê? Malditos. Literalmente, um falso irmão é maldito. Irmão, mas que isso? Como um falso irmão é enviado pelo diabo para corromper o que é santo? E nossa luta é contra carne e sangue? Não, a Bíblia fala que nós tomamos a armadura de Deus e lutamos contra o quê? Contra as potestades malignas. Você fala abertamente, saia do domínio de Satanás, saia. Quantos pastores velhinhos falam assim, irmão, eu já vi anciãos, falam assim, irmão, vocês estão vivendo uma vida dissoluta diante de Deus. Já ouvi um irmão faleceu, muito querido, na igreja na hora da ceia, falou assim, irmãos, eu quero falar para todos aqui, vocês mais jovens que eu, mudem o coração, mudem vosso coração, parem de deixar Satanás providenciar as situações para o vosso coração. Ele falou abertamente, na hora da ceia, eu só estou calado, eu quero um ancião. Talvez ele disse, tá gagá já. Eu ouvi ele falar. Eu levei ele em casa, na época eu tinha carro, levei ele em casa e ele foi conversando comigo. Eu já pratiquei muito o que eles estão praticando. E posso falar para eles que o Senhor me livrou da morte. Tudo que eles estão fazendo eu fiz mais. E hoje eu posso falar para eles, limpem o coração. Porque eu estava reservado para a morte. Eu estava reservado para a morte. E o Senhor salvou a minha vida. Então nós falamos para as pessoas, para que haja salvação para ela. No domingo que vem nós vamos continuar com outro texto. Você sabe qual é o título hoje? Eu vou falar agora o título. O coração dos falsos irmãos. Nós apresentamos como é que é o coração. Biblicamente, sem nenhuma suposição, o que acontece com os falsos irmãos. Na semana que vem nós vamos continuar com outro relacionado ao tema, mas com a outra parte. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos lá. Então, amantíssimo Deus, Pai Celestial, Deus bondoso, Deus de toda eternidade, Deus de sabedoria e de amor, Deus poderoso, sobre Deus que os céus e a terra proclamam a sua glória. O firmamento anuncia a obra que tu criaste, Pai. Senhor Deus, nós louvamos a Ti em agradecimento de coração, que nós pedimos que o Senhor visite a veracidade das nossas palavras agora e nos julgue, Pai. Nós agradecemos ao Senhor de todo o coração pelo cuidado da Tua palavra e não errarmos o caminho, Pai. Senhor Deus amado, a começar por mim, se há qualquer coração aqui na manhã que
que ainda não tem um coração limpo, Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo que faça. Começa pelo meu, Pai. Não permita, Senhor, eu te peço, não permita que Satanás se aproxime de mim ou de qualquer dos meus irmãos com enganos. Mostra-nos, Espírito Santo de Deus, como devemos agir na nossa vida. Senhor meu Deus, retira a brincadeira da nossa alma, Pai. Senhor Deus, retira o afagar das mentiras que ouvimos, Senhor Deus amado, dos falsos irmãos, das pessoas que são totalmente enviadas pelo diabo para nos derrubar, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, proteja a nossa mente e o nosso coração, levando, Senhor meu Deus, concedendo a nós, no restante de dia, que haja, Senhor meu Deus, pensamento sobre o que estudamos e que ouvimos e que falamos, Pai. Que haja, Senhor Deus, meditação acerca disso, que haja colocação no coração, Senhor, eu não quero mais, eu preciso que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor mude, que o seu coração seja totalmente preenchido pelo Senhor, para que eu seja um verdadeiro cristão, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por tudo que concedeste nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus.